Irmãos, ainda de pé, convido todos a abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos que nós vamos rapidamente meditar sobre eles hoje. Primeiro livro das Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Senhor, ilumina a tua palavra, alimenta os nossos corações, a nossa mente e traz a esperança e a certeza de que o Senhor é o dono da nossa história. Nós te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o livro das Crônicas, ele originalmente, no texto hebraico, é um volume único. Na nossa Bíblia, o texto é igual, mas ele tem 2 volumes, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Esse texto, esse livro foi escrito, o autor é desconhecido, alguns atribuem a autoria a Esdras. Esse texto foi escrito após o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Então, vocês se lembram que o reino de Israel começou com o rei Saul, passou para o rei Davi, que passou para Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Eles se afastaram do Senhor e foram levados cativos por nações vizinhas, pelos assírios e depois pelos babilônicos. Ficaram 70 anos no exílio. Praticamente uma geração toda morreu. E uma nova geração, então, depois da queda do Império da Babilônia, com o surgimento do Império Persa, eles foram permitidos voltar para a terra deles para reconstruir. Então, nesse momento, nessa história, os cronistas escreveram os textos das crônicas, com o propósito de resgatar, mostrar para aquela geração que não conhecia a terra de origem, só conhecia de ouvir falar, mostrar para aquela geração que eles eram uma nação, que eles eram um povo, fazer aquele povo disperso e espalhado se tornar um povo, já que eles estavam voltando. Então, reconstruir a organização, a liderança daquele povo, a cultura, a sua espiritualidade, já que a espiritualidade anterior, que era centrada no templo, tinha sido destruída com a destruição do templo, a reconstrução do templo, como refazer aquela nação. Era um momento muito difícil. Um povo com muitos desafios financeiros, voltaram por uma terra destruída, que estava ocupada por povos estranhos. Ali eles enfrentaram oposição externa e oposição interna. Então, o povo passava por um momento de muita dificuldade. E o cronista, ou os cronistas, escreveram esse texto para lembrar para esse povo que, em gerações passadas, o Deus eterno fez uma aliança com eles. E que essa aliança ainda era válida, porque ela é eterna. E ele faz isso começando os primeiros 9 capítulos, traçando genealogias. Genealogia é muito importante para aquele povo. Então,
quando a gente começa a ler o livro de Crônicas, às vezes a tentação é ir logo para o capítulo 10, porque os primeiros 9 capítulos são só genealogia. E um que gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, um monte de nomes diferentes, esquisitos para nós, e a tentação é ir para o capítulo 10 e começar a ler a história. Mas tem um propósito. Leia as genealogias. A genealogia é muito importante para aquele povo. Há uns 3 anos lá em Israel, tive a oportunidade de conversar com um rabino e perguntar para ele sobre a questão do Messias. E ele falou, não, existem registros que traçam a genealogia até hoje da linhagem de onde virá o Messias. Não sei se é verdade ou não, né? Mas o fato é que é importante até hoje para a religiosidade deles. Então, a genealogia, se você for lá no capítulo 1, ela começa com Adão. A primeira palavra das crônicas é Adão. Então, ele vai lá no início da história da humanidade, ele traz essas genealogias, ele vai lá no versículo 24 do capítulo 1 e introduz o personagem-chave com quem o Senhor fez uma aliança, Abraão. Então, o fundamento da aliança é o Senhor, ele fez com Abraão. E essas genealogias vão mostrar para aquele povo desorientado, perdido em muitas dificuldades, que existe um Deus de aliança. E que esse Deus é fiel à sua aliança, à sua promessa, à sua palavra, e ele vai cumpri-la. E ele segue, então, a genealogia no capítulo 2. No versículo 3, ele já apresenta a genealogia dos descendentes de Judá. Então, vocês se lembram, Abraão teve um filho Isaque, Jacó, e Jacó, um filho chamado Judá, teve 12 filhos, um deles Judá. E lá no Novo Testamento nós vamos ver que o nosso Salvador vem da genealogia da descendência de Judá. Então, ele destaca aqui Judá no capítulo 2, e no capítulo 4, ele volta, pela segunda vez, apresenta a genealogia de Judá. Então, se vocês forem lendo, é um monte de genealogia. Vamos lá no capítulo 4, no versículo 8, por exemplo, ele diz, Cós gerou Anube e a Jobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. E ele segue. No meio dessa história, ele conta uma história, uma biografia de um personagem, um homem chamado Jabes. Por isso que não podemos deixar de ler, porque no meio dessas genealogias tem essas preciosidades aqui. E o Espírito Santo, por um motivo, orientou o escritor a registrar a história de Jabes. Havia um homem chamado Jabes. E o texto começa a biografia de Jabes destacando que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A palavra ilustre, aqui, no original hebraico, ela tem o sentido de peso. Então, Jabes era um personagem de peso. Foi um homem de influência e de peso maior do que os seus irmãos. Jabes, nós temos uma outra passagem, são as únicas duas que falam do nome dele, que está no capítulo 2, se a gente voltar uma página, está aqui no versículo 55, diz, as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiriatitas, os simeatitas, sucatistas, são esses os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Importante, as famílias dos escribas que habitavam em Jabes. Uma cidade foi dada o nome de Jabes. Então, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, a sua presença era de peso, ele foi uma pessoa que influenciou os escribas. Reparem que a cidade, as famílias dos escribas habitavam em Jabes. Então, a história judaica, os registros rabínicos, não estão aqui na Bíblia, mas os registros rabínicos dão conta que Jabes, então, morou nessa cidade,
se tornou muito influente. Os escribas, os doutores da lei, que escreviam os registros do Antigo Testamento, conheciam a lei de Deus, registravam a lei de Deus para ela ser passada de geração em geração, eles congregaram, passaram a habitar naquela cidade. Então, os registros dizem que Jabes teve muitos discípulos, muitos seguidores, era um mentor de escribas. Então, era um homem que conhecia a lei, que ensinava, um homem que abençoava muitas vidas, ensinando a palavra, ajudando as pessoas a conhecerem e lembrarem da aliança. Então, repare que ele está lembrando de Jabes. Jabes não viveu na época em que Crônicas foi escrito. Jabes, o registro rabínico também diz que ele viveu na época de Josué, tempos antes. Mas ele resgata essa história, séculos depois, para destacar que havia um homem, lá naquela época de Josué, da família de Calebe, aquele mesmo Calebe que entrou na Terra Prometida, que era chamado Jabes. Mas Jabes tinha um significado. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes. Os nomes eram importantes no registro hebraico. Eles tinham significado. Se vocês lembram, tem vários. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de Jacó para Israel. Os nomes tinham significado, não era à toa. José, quando teve o seu primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, que diz, porque eu me esqueci do meu sofrimento. Agora, a mãe de Jabes deu-lhe o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. Então, o nome dele era aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. Jabes recebeu esse nome da pessoa mais importante da sua vida, a sua mãe. Havia um homem chamado dores. Havia um homem chamado sofrimento. Ele foi ilustre, mas o seu nome era dores, sofrimento. Eu não sei a história da sua casa. Pode ser que você pense que a sua casa é um desastre. Mas imagina essa aqui. Imagina Jabes na infância. Lá vem sofrimento. Lá vem dores. Quem era criança, as crianças será que outros amiguinhos queriam brincar com ele? Ele era causador de dores e sofrimento. Na adolescência, quem quereria namorar Jabes? Quem vai namorar dores e sofrimento? Quem vai casar? Quando você aceita dores e sofrimento como seu marido, até que a morte os separe, Jabes nasceu marcado para ser uma tragédia, não é? Nasceu marcado para ser separado, estigmatizado, nasceu marcado para ser derrotado. Seu nome era Jabes. Só que nós vimos que a história narrada da biografia de Jabes, ela é narrada de trás para frente, vocês perceberam? Ele começa falando, foi Jabes mais influente que seus irmãos. Ele começa com o fim da história de Jabes, para mostrar que Jabes não terminou a sua história com a marca que ele começou, com a marca que ele recebeu da sua mãe. A mãe olhava para ele e via dor. Alguma coisa aconteceu naquele parto, mas além do que as dores de um parto normal, né? Porque ela destacou que em dores Deus deu à luz. Não sabemos se ele nasceu com alguma deficiência,
se ela passou por alguma deficiência após o parto, se ela teve um risco de vida no parto. Fato é que o homem recebeu, o bebê recebeu o nome de causador de dores e sofrimento. Esse era Jabes. Cresceu, nasceu com essa marca. Homem que causa dores, homem que causa sofrimento. Agora, Jabes, em algum momento da sua vida, ele percebeu que a vida dele não poderia continuar assim. Então, aquele que se chamava dores, em algum momento, o Senhor o tocou. E aí nós temos as lições que nós podemos aprender da vida de Jabes. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel. Então, há formas... Existe até livro, tem um livro já há uns 20 ou 30 anos, escrito com o título de A Oração de Jabes. Então, tem artigos escritos e algumas delas focam e usam esse texto para validar a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma heresia, um ensino falso, que não é bíblico, que diz que o crente vai ser sempre vitorioso, que ele nunca vai ser derrotado, que ele nasceu para ser cabeça e não cauda, que ele não vai ter doença, que ele é de Jesus e, portanto, doença não entra no corpo dele, que ele não pega Covid, que ele não pega aqui, que ele não pega câncer, que ele não fica desempregado. Essa é a teologia da prosperidade. Obviamente, uma heresia. Tem um escritor que diz que a teologia da prosperidade surgiu aproximadamente 2000 anos atrás, quando Satanás virou para Jesus e falou: tudo isto lhe darei. Então, muitos usam a oração de Jabes com esse propósito. Só que é um uso totalmente desconectado do fundamento e do contexto bíblico. Então, vamos ver aqui o que a vida de Jabes nos ensina. Eu separei aqui 7 lições da vida de Jabes. Primeira coisa, Jabes invocou o Deus de Israel. Dores era o nome dele. Causador de dores e sofrimento. Ele invocou o Deus de Israel. Essa palavra invocou é aquele grito que sai do fundo da alma. Aquele choro gutural que vem do âmago, do estômago, de tamanho dor que ele carrega. Porque o nome dele era dor. Então ele invocou o nome do Deus de Israel. O destinatário da sua oração era o Deus de Israel. Por que esse termo Deus de Israel é importante? Porque, vocês se lembram que eu falei no começo, o contexto de Crônicas é resgatar a história da aliança. Que aquele povo tinha uma aliança com Deus, com Abraão, a aliança de Abraão. Então, o Deus de Israel, quando o texto fala que ele invocou o Deus de Israel, na cabeça, no coração, na alma, no fundo de Jabes, ele estava se dirigindo àquele Deus que fez uma aliança inquebrantável com a sua descendência, com a sua ascendência e, consequentemente, com ele mesmo. Ele se via participante dessa aliança feita gerações anteriores. Com base nessa aliança, da qual ele era participante, ele colocou para fora o seu grito de dor. Aquele que se chamava dores e sofrimento, vira para o Deus da aliança e grita o seu sofrimento e as suas dores. Então, a primeira lição que a gente aprende com Jabes é que o grito de dor, que pode sair do fundo da nossa alma, ele pode ser dirigido ao Deus da aliança. O Senhor está com os seus ouvidos
abertos para ouvir o seu gemido de dor. Qualquer que seja a sua dor. Jabes era pura dor. Segunda lição, seguindo a oração de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. O texto hebraico diz: tomara que me abençoes muitíssimo. Algumas traduções têm muitíssimo. A maioria não tem. Mas o texto é: tomara que me abençoes muitíssimo. Ele sabia que quando ele se dirigia ao Deus de Israel, colocando para fora a sua história, o seu nome, dado pela sua mãe, o seu Deus o abençoaria muitíssimo. E qual é o fundamento, mais uma vez, dessa bênção? Ele está se dirigindo ao Deus da aliança. Então, o fundamento é o fundamento da aliança que Deus fez com a sua genealogia. Se nós voltarmos lá em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ver os termos dessa aliança. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus fez uma aliança com Abraão para abençoar Abraão, com o propósito que Abraão se tornasse uma bênção. Então, Jabes, ele vira para o Deus de Israel e diz: Senhor, me abençoe muitíssimo nos termos da nossa aliança. Me abençoe muitíssimo para que eu possa ser uma bênção. Para Jabes, ser abençoado significava ser instrumento de bênção. Então ele vai pedir mais coisas para Deus. Seguindo aqui. Terceiro, e me alargues as fronteiras. Então ele se dirige ao Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. É aqui que a turma da Teologia da Prosperidade vem e fala: não, ele está pedindo para ficar mais rico e tal. Só que, se nós voltarmos no contexto do texto bíblico da relação de aliança que Deus fez com Abraão, Abraão passou muitas dificuldades. Deus o abençoou e ele foi uma bênção. Mas o principal é que dele viria o Messias. Então, quando Jabes vira e fala: me alargues as fronteiras, ele está se referindo a aumentar a sua influência, aumentar o seu peso, como nós vimos no começo. Jabes era mais influente que os seus irmãos. Ele pediu isso a Deus. Mas ele pediu isso com o propósito de estender a sua tenda, de fazer com que a sua capacidade de abençoar, de ensinar a lei de Deus, de anunciar uma aliança, de anunciar a vinda do Messias, fosse maior. Ele pediu mais oportunidade para servir. Ele pediu mais oportunidade para servir ao seu Deus, ele pediu mais oportunidade para servir ao seu povo. Essa foi a oração dele. Que o Senhor alargues as fronteiras. O Senhor me dê mais recursos emocionais, espirituais, financeiros, quaisquer que sejam. Dons para que eu alcance, eu leve mais bênção, para que eu alcance mais representantes do meu povo para ser abençoados. Essa foi a terceira lição. Ele pediu mais oportunidades para anunciar que aquele povo fazia parte de uma aliança. Ele pediu mais oportunidade para anunciar que aquele povo fazia parte de uma aliança na qual o Messias viria.
eles faziam parte de uma genealogia de onde viria o Messias. Ele pediu mais oportunidade para anunciar que aquele reino do qual eles faziam parte não era o reino final. O reino final ainda viria com o Messias descendente deles. O Messias seria o cumprimento pleno de todas essas promessas. Jabes sabia disso, e era isso que ele queria anunciar. Ele pedia mais recursos para anunciar. Eu imagino um Jabes ansioso por conhecer a beleza da aliança, a fidelidade do Deus da aliança, e ansioso por expandir o conhecimento para pessoas que não conheciam do seu próprio povo. Então Jabes pediu que Deus alargasse as suas tendas, as suas fronteiras. Mas ele sabia que para conseguir isso ele precisaria andar passo a passo com Deus. E ele diz, número 4, que seja comigo a tua mão. Jabes sabia que nada adiantaria se ele seguisse o seu caminho, se Deus alargasse as suas fronteiras, expandisse as suas tendas, desse mais oportunidade para ele, se ele não andasse conforme a vontade de Deus. Se ele não andasse na dependência total de Deus, se ele não soubesse qual era a direção que Deus estava dando para ele. Se ele não seguisse a direção de Deus e seguisse o seu próprio coração, ele sabia que ele poderia ter todos os recursos, mas ele não conseguiria aquilo que ele mais almejava, que era expandir o anúncio dessa aliança de um povo de onde viria o Messias. Então ele pede, seja comigo a tua mão. Ele sabia que só a mão do Senhor o guiaria pelo caminho correto. Então Dores, Jabes, seguiu na sua oração. Jabes tinha clara percepção da existência de um mundo espiritual. Então veja, ele invocou o Deus de Israel, pediu que Deus de Israel o abençoasse muitíssimo. Não se satisfazia com pouca bênção, não. O Senhor me abençoe muitíssimo. Alargue a minha tenda. Sê comigo a tua mão. Mas ele sabia que essa jornada teria oposição. Ele sabia da existência de um mundo espiritual em oposição. Porque ele sabia da história daquela aliança com Abraão e do que tinha havido antes. Quando lá em Gênesis capítulo 3, Deus vira para a mulher e fala, porém inimizade para a serpente e para a mulher, entre ti e a mulher. Haveria uma inimizade, haveria uma oposição a tudo aquilo que envolvesse o anúncio da aliança, do reino e do Messias. Então Jabes ora por isso. E ele diz, me preserves do mal. Esse mal aqui é o mal maligno. É o mal de Satanás. É o mal do diabo. É o mal moral. Agora, me preserves do mal. Senhor, guarda-me do mal. Esse trecho lembra alguma oração? Sim ou não? Levanta a mão se você acha que lembra. Né? É o Pai Nosso. Então vejam como a Bíblia é toda conectada. Jabes estava chamando a atenção daquele povo para o Messias que viria. Preserves do mal. Séculos depois, o Messias nos ensina a orar. Guarde do mal. Preserves do mal. Ele sabia que o trabalho de servir ao seu Deus, de anunciar essa aliança, de anunciar a vinda do Messias, de anunciar a salvação em Cristo, um Messias que viria, ele sabia que não seria barato,
que ele teria oposição maligna, que ele teria oposição espiritual, que ele teria oposição física. Ele sabia que contra esse inimigo também ele nada poderia fazer. Por isso ele ora e diz: me preserves do mal. Ele sabia também que ele não poderia fazer nada, mas que esse inimigo está debaixo da autoridade do Senhor, Deus de Israel. Por isso ele ora: me preserves do mal. Porque ele sabe que esse maligno é servo do Deus Altíssimo e só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Por isso ele entrega essa oração e esse pedido. Número 6. Jabes ora pedindo que não me venha dores. A palavra no hebraico é de mesma raiz do nome dele. Ele faz um jogo de palavras. Jabes ora que não me sobrevenha Jabes, que não me sobrevenha dores. Um homem chamado Dores ora: Senhor Deus, que não me sobrevenha dores, que não me sobrevenha Jabes, que não me sobrevenha aflição. Ele sabe e ele pede que aquilo que ele passou na sua história, de ser reconhecido e chamado por aquele que causa dores, aquele que causa aflição, aquele que causa sofrimento, era hora de terminar. Senhor, que eu não passe dores. Jabes sabia que o Deus da aliança era poderoso para fazer com que o seu passado, marcado por dores, o seu nome, fosse mudado. Jabes sabia que o seu passado poderia ser transformado, apagado, esquecido. E gerado uma nova história. Por isso é que a biografia dele começa pelo fim. Ele foi mais influente que seus irmãos, apesar de ter sido chamado Dores. Mas ele não termina aí. Interessante que no texto em hebraico ele tem mais um detalhe que não está aqui na nossa tradução. Ela termina: que não me sobrevenha aflição. No texto em hebraico tem duas palavrinhas que dizem o seguinte, que Jabes ora para que eu não seja causador de dores. Interessante, né? Ele recebeu o nome, aquele que causa dores. E ele ora no final: Senhor, nessa jornada, Deus de Israel, que eu não seja causador de dores. Jabes ora para que na caminhada dele, ele não gere sofrimento. Quanto sofrimento nós geramos na vida das pessoas que convivem conosco. Dentro e fora da igreja, no trabalho, na família. Jabes tinha essa experiência desde o seu nascimento. Ele era chamado aquele que causa dores. E ele ora: Senhor, que eu não mais seja aquele que causa dores. Ele não queria deixar um legado de dores, apesar do nome dele ser Dores. Senhor, que o meu nome não seja a marca da minha vida. Que o meu nome, que eu recebi da minha mãe, não dirija os meus planos, as minhas atitudes, o meu pensamento, o meu modo de ver. Jabes não foi aquele tipo de pessoa que ele poderia ter sido. Se autocomiserar, tipo, eu sou um coitadinho, porque minha mãe me botou um nome de Dores. Eu causo dores, não posso fazer nada. Então eu sou Dores, eu nasci para sofrer. Eu nasci para gerar sofrimento, eu nasci para ser motivo de tristeza. Essa é a minha vida, eu sou assim. Desde o nascimento eu recebi esse nome. Ele poderia, mas ele não fez isso. Ele invocou o Deus de Israel e pediu: Senhor,
que eu não seja mais aquele que cause dores. E Jabes foi mais influente que seus irmãos. Repare que no meio dessa genealogia de 9 capítulos, o Espírito Santo destaca essa biografia em 2 versículos. E aí nós tiramos essas 7 lições. Ele invocou ao Deus de Israel, o Deus de aliança. Ele sabia da aliança. Ele pediu que Deus o abençoasse muitíssimo, muitíssimo, nos termos da aliança de Abraão. Te abençoarei, grande nação farei, ser tu uma bênção. Ele pediu que Deus o desse a oportunidade de ser bênção, aumentasse a oportunidade de servir e ser bênção. Ele pediu que a mão de Deus o guiasse, estivesse com ele nessa jornada. Ele pediu que o Senhor o livrasse, o guardasse do mal. Ele pediu que ele não sofresse mais dores e ele pediu que ele não fosse causa de dores. Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida da história desse homem chamado Dores? Separei aqui algumas coisas. Primeiro, eu já comentei. Não sei qual é a sua história, o que seu nome significa, ou como é que é a sua relação com sua mãe, com seu pai, com a sua família, dentro de casa. Não sei. Mas dificilmente ela será pior que a relação de Jabes com sua mãe. Aquela mãe que a vida toda ele teve que olhar, o deu o nome de Dores. Ela olhava para ele e via dores. Então, a primeira lição é que você não precisa carregar o seu nome de Jabes. Você pode ter seu nome mudado de Jabes para Manassés, daquele que causa dores para aquele que me fez esquecer as minhas dores, como José chamou seu filho. Você pode invocar o Deus da sua aliança para que a sua história mude, para que o fim da sua história venha antes do início da sua história. Eu não sei toda. Mas você tem uma aliança com Deus Altíssimo, ele tem poder, assim como ele fez na vida de Jabes, ele pode fazer na sua vida, na minha vida. E você pode pedir que ele te abençoe muitíssimo. Agora, a oração, as nossas orações, elas dizem muito sobre quem nós somos, não é verdade? Sobre as nossas prioridades, sobre onde está o nosso coração. Então, se você fizer uma reflexão sobre que orações você faz, pensa assim, qual é o conteúdo das suas orações? Será que você e eu pedimos só bênção para nós? Porque o que Jabes estava pedindo aqui é para que ele fosse uma bênção para os outros. Então, eu chamei essa oração a oração do serviço a Deus, porque ele pede que seja muitíssimo abençoado para ele ter mais oportunidade de servir. Então, qual é o conteúdo da sua oração e da minha oração? A gente precisa repensar. Nós estamos aí no mês de oração. E às vezes eu participei de quase todos os dias. E eu fico olhando assim as orações. O que passa no nosso coração, né? As nossas orações, nós oramos por que motivos? Oramos por nós só? Nós estávamos no encontro de casais, está rolando encontro de casais. E ontem à tarde, conversando com um grupo, 2 pessoas, 2 famílias, se identificaram nesse grupo que a gente estava conversando, um grupo pequeno, e falaram, um deles se casou com 16 anos, porque todo dia o pai batia nele. Todo dia o pai batia nele. E ele tinha uma namorada que tinha 14, cuja mãe era alcoólatra. Então, um apanhava do pai todos os dias. E a namorada, a mãe bebia todos os dias.
Então, com 16 anos, eles conseguiram se virar e casaram. Casaram. Para fugir da história. E ele falou que essa história marca a vida dele até hoje. Ele tem quase 60 anos. Essa história marca. Todo dia ele apanhava do pai dele. E eu não podia falar, mas eu fiquei pensando, falei, então você precisa ser como Jabes. Precisa fazer a oração de Jabes. Precisa passar pela transformação que Jabes passou. Para que esse passado seja apenas história. E para que o final da sua história venha antes do início. E o outro que estava do lado falou, poxa, nós somos iguais. Meu pai todo dia chegava ao trabalho e batia em mim. Porque eu era o filho homem, ele queria ter filhas mulheres, ele tinha as 2 filhas mulheres e ele era o filho homem. E ele amava as filhas mulheres e ele batia todo dia no filho homem. Também carregando essa história. Eu falei, outro Jabes. Eu falei, amanhã vai ter que ser Jabes mesmo, porque hoje foram 2 Jabes. Então você não precisa carregar os Jabes da sua história, você pode transformar Jabes em Manassés. E é isso que o Senhor chama. Você pode, além de transformar a sua história de Jabes para Manassés, você pode se tornar instrumento de bênção, instrumento de conforto. Mas para isso você precisa deixar de causar dor. Também não sei como você trata as pessoas com quem você se relaciona. Pode ser que você carregue uma história, não de você ter dores, mas de você ser causador de dor, como ele foi aqui no parto da mãe. E o Senhor pode transformar isso também na sua vida. E a gente pode cair na armadilha na jornada de anunciar o Evangelho, de viver uma vida de testemunho, ainda assim ser causador de dores. E nós precisamos nos arrepender disso. E nós precisamos que o Senhor nos abençoe muitíssimo. E nós podemos pedir que o Senhor nos abençoe muitíssimo, para que nós revertamos a história da nossa vida, para que nós mudemos a nossa história de Jabes para Manassés. E é isso que o texto nos chama. Então vejam, não é um texto de teologia da prosperidade, é um texto de transformação da nossa história, é um texto de expansão do nosso serviço, é um texto que conta a história de alguém que tinha ânsia por ser mais usado, por ser mais bênção. Mas para isso, ele precisou ter a sua história mudada, ele precisou ter o seu nome e a sua história transformada de Jabes para Manassés. Então, se você é servo de Cristo, você tem todos os recursos que você precisa para transformar a sua história de Jabes para Manassés. Você tem todo o acesso que você precisa para pedir que o Senhor o abençoe muitíssimo. Você tem esse acesso, porque o Senhor garantiu esse acesso na cruz, e lá no livro de Hebreus, ele nos estimula a entrar com audácia na presença do Deus Altíssimo, e podemos entrar e pedir que ele nos abençoe muitíssimo. Se você não é de Cristo ainda, talvez você tenha uma história que precisa ser curada. Então, procure ao Senhor de aliança, que ele pode ter uma aliança com você. E ele pode te ajudar a transformar a sua história de Jabes para Manassés. Então, que o Senhor nos abençoe muitíssimo e nos ajude a não sermos nostálgicos também, porque muitas vezes nós temos essa tendência. O passado é que era legal. Poxa, bons tempos aqueles, né? Não, gente, a biografia de Jabes começa pelo fim, porque o fim foi melhor que o início. E o nosso fim, o fim da nossa história pode ser muito melhor que o início da nossa história. Porque o Senhor pode transformar a nossa jornada, nos fazer ser bênção, nos abençoar muitíssimo. Então, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Mude a sua história de Jabes para Manassés, e você seja, como Jabes, uma bênção
por onde você andar. Amém? Vamos orar? Aí pedir para o pessoal do louvor. Senhor, te entregamos esta manhã e te agradecemos pelo registro bíblico da história de Jabes. Dores era o seu nome. Mas Jabes invocou ao Deus Altíssimo. E como é que termina a história? Final do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Jabes orou, o Senhor concedeu o que ele tinha pedido. Senhor, nós colocamos a nossa oração diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe muitíssimo para que nós sejamos canais de bênção, que o Senhor nos ajude a expandir o alcance da Igreja Presbiteriana da Barra. Temos muitas comunidades aqui à nossa volta, muitas necessidades. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe muitíssimo para nós sermos bênção nessas comunidades. Nós nos dirigimos ao Deus de Israel, aquele que enviou seu Filho, que morreu na cruz por nós, aquele que é o cumprimento da aliança, o Messias, Emanuel, Deus conosco, aquele que pode transformar a nossa história de Jabes para Manassés. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.